Olá pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Paulo Alcino, sou especialista em negócios e carreiras e o meu objetivo aqui é ser um consultor, ser um mentor para ajudar pessoas e empresas a melhorarem seus resultados e melhorarem sua performance. Bom, o vídeo de hoje é um tema bastante interessante, um questionamento que eu ouço com uma frequência bastante grande, ouvi muito ao longo de todos esses anos, que é relacionado à liderança. Qualquer pessoa pode ser um líder? Esse é um tema bastante sensível e ao longo do tempo fui muito questionado em relação a isso, então hoje a ideia é conversar um pouco com vocês a esse respeito. Bom, a resposta a essa pergunta é bastante complexa, mas a resposta mais assertiva para isso é depende. Eu vou explicar para vocês um pouco sobre isso. A verdade é que existem pessoas que nascem com uma série de características que ajudam, que contribuem, que facilitam para que elas assumam posições de liderança, para que sejam líderes naturais. Muito provavelmente você já ouviu esse termo em algum lugar, né? Essa pessoa tem características de liderança naturais. Isso de fato existe, né? Muitas pessoas nascem com características dessa forma, mas é possível desenvolver, é possível treinar, é possível trabalhar para desenvolver as características necessárias para que você seja um bom líder. Eu acredito muito que qualquer pessoa é capaz de fazer qualquer coisa para o que ela se dedique. Se você realmente tiver disposição, é possível, você pode fazer qualquer coisa que você deseje, desde que você esteja disposto a trabalhar para isso, desde que você esteja disposto a treinar, a brigar, a lutar por isso. Bom, o primeiro ponto extremamente importante que você precisa entender, né, você que está querendo se tornar um líder, você que tem dúvida, será que eu posso de fato ser um líder ou não? A primeira coisa importante que você precisa é entender se de fato você quer ser um líder. Ao longo desse tempo, eu me deparei com inúmeras pessoas que me disseram que gostariam de assumir uma posição de liderança, que gostariam de liderar uma equipe, de liderar um negócio, muito por conta dos motivos errados. Porque queriam o status, porque queriam a posição, porque queriam a remuneração. Entendam que esses são os motivos errados para se tomar esse tipo de decisão, para seguir esse tipo de caminho. Você precisa entender que liderar uma equipe, um negócio, não importa qual seja o tamanho, traz uma série de responsabilidades que vão fazer com que você desista, com que você pare pelo meio do caminho, se você efetivamente não estiver disposto a isso, se você efetivamente não quiser isso. Bom, feita essa pergunta e respondida com clareza, bom, de fato, eu quero ser um líder, entendi as responsabilidades, quero me transformar num líder. Se você não tem as características, então o primeiro passo é identificar quais são os pontos que são mais críticos, quais são os seus pontos pessoais que são mais fracos, para que você possa desenvolver, para que você possa trabalhar e aí sim se transformar num líder, se transformar num grande líder, que é o que todo mundo deseja. A partir disso eu trouxe 3 pontos aqui que provavelmente vão afetar a maioria das pessoas que hoje sentem algum tipo de dificuldade em relação à liderança. O primeiro ponto está ligado à comunicação. Comunicação é um dos pontos fundamentais para que um líder consiga efetivamente exercer a sua liderança, que ele consiga conduzir, seja uma equipe, seja um negócio, não importa do que estejamos falando. Então, dentro disso, quais são os pontos que você precisa entender e avaliar para saber se são necessários algum tipo de correção? O primeiro deles é a timidez. Existem muitas pessoas que são tímidas e por conta disso tem muita dificuldade em se comunicar. Isso é possível trabalhar, isso não é um impeditivo. Conheço muitas pessoas que são grandes líderes, mas que pessoalmente são pessoas tímidas. Então, para quem é tímido e acha que não pode, eu não consigo ser um líder, eu nunca vou conseguir liderar nada, isso não é verdade. Tem um número muito grande de pessoas
tímidas e que conseguem desenvolver e se tornar grandes líderes. Um outro ponto bastante importante é a dificuldade na organização da sua comunicação. Entendam que comunicação é uma parte muito importante que um líder precisa ter bem desenvolvido para fazer com que a sua liderança ela efetivamente tenha resultados. E não basta que você seja comunicativo, isso é um erro bastante comum. Não, mas eu falo muito, eu converso demais, eu falo muito fácil, então eu me comunico bem. Isso não é verdade. Entendam que a comunicação exige que as pessoas com quem você está se comunicando entendam bem o que você quer dizer. A comunicação precisa ser efetiva. Por isso, conseguir organizar a sua comunicação é algo muito importante, é fundamental para que a sua comunicação seja efetiva. E existem pessoas que, apesar de ter desenvoltura, têm dificuldade na organização da sua comunicação. E ainda dentro de comunicação, existe uma outra questão muito importante, também um erro bastante comum, que é não identificar o público com quem você está se comunicando. É muito importante que você, comunicador, líder, está buscando conexão com a sua equipe, com a empresa, não importa, que você entenda com quem você está conversando para que você consiga conduzir a sua comunicação de forma que essa conexão de fato aconteça. Entendam que é diferente quando a sua equipe direta, por exemplo, são pessoas da base, são pessoas que fazem um trabalho operacional. E aí, nesse caso, você precisa ter uma comunicação muito mais objetiva, muito mais assertiva e mais simples. Porque o objetivo é fazer com que as pessoas entendam o que você precisa. Se você está se comunicando com um grupo de executivos, você tem outras variáveis influenciando dentro dessa comunicação. Você vai colocar ideias mais complexas, você vai ter que tratar de assuntos mais complexos. Então, entender bem quem é o seu público, para quem você está falando, é muito importante para que você consiga ter uma boa comunicação. O segundo ponto relacionado aos aspectos de liderança que mais impactam é a questão das responsabilidades. Isso talvez seja o ponto que seja mais crítico para que um bom líder se construa, porque de fato é a parte mais dolorosa, se é que podemos tratar dessa forma, para quem está liderando, né? Liderança é uma posição solitária, é preciso que vocês entendam isso. E ela exige algumas coisas que são bastante duras, especialmente para quem tem dificuldade de lidar com essas situações. O líder, ele vai ter que tomar decisões difíceis, muitas vezes relacionados até a pessoas que você gosta, pessoas pelas quais você tem alguma afeição, pelas quais você tem algum carinho, tem respeito, mas a posição de liderança exige que você tome medidas duras, mesmo com pessoas que você entenda que são boas, que têm um bom histórico de trabalho para a empresa. Então, tomar decisões difíceis é um dos pontos que precisa ser desenvolvido. Uma outra questão bastante importante é a questão de você estar pronto, preparado para ser impopular. A maioria das pessoas assume posições de liderança e tem como expectativa que seja bastante popular, que se torne, né, uma pessoa bastante benquista. E, na verdade, a liderança impõe um caminho bastante diferente disso. E se você tiver esse receio de ser impopular, de tomar medidas, e por conta disso não ser popular, vai ter muitas dificuldades de fazer com que a sua liderança seja efetiva e traga resultados. E o terceiro ponto, também ligado à responsabilidade, é assumir o seu papel de líder em momentos de crise. Esse é um dos pontos mais importantes e fundamentais que um líder precisa ter. Porque no momento em que as coisas estão caminhando bem, a sua equipe, o seu negócio, a sua empresa precisam menos de você como líder. As coisas estão funcionando, elas estão caminhando, elas estão evoluindo, todo mundo sabe o que precisa ser feito. O grande ponto, a chave para um grande líder é o que fazer no momento em que as coisas deixam de funcionar.
no momento em que os resultados param de acontecer, no momento em que as coisas começam a não acontecer da forma que todo mundo espera. Esse é o momento em que o líder precisa assumir a frente do negócio, precisa assumir a responsabilidade, precisa direcionar a sua equipe para que o seu negócio não perca o rumo, para que a sua equipe não perca o rumo. Então isso é muito importante que vocês avaliem para o desenvolvimento da liderança. Bom, pessoal, esses eram os assuntos de hoje. Se você tem gostado do conteúdo, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações. Toda segunda e quinta, às 19h08, nós colocaremos novos conteúdos e assim você não vai perder nada do que tem acontecido aqui no canal. E se você tem sugestões, tem assuntos que você gostaria de ter um pouco mais de informação, deixe nos comentários, coloque as suas sugestões. Nós vamos tentar trazer aqui para você aquele conteúdo que faça mais sentido, que possa atender aqui a sua necessidade. Então, em resumo, pessoal, liderança, primeira coisa, entender se você realmente quer, ser muito crítico e muitas pessoas erram por esse caminho. Trabalhar bem os aspectos da sua comunicação e as responsabilidades que vêm junto, né, dentro do pacote de assumir uma posição de liderança. Se vocês tiverem cuidado com isso, se vocês trabalharem essas questões, podem ter certeza que vocês vão dar um passo muito grande na direção de se tornarem grandes líderes, de se tornarem grandes referências de liderança. É isso, muito obrigado pela atenção e até a próxima.